Olá, bem-vindos a mais um estudo e já vou avisando que o vídeo de hoje está bem interessante, né? Hoje vamos estudar assuntos como Hosana. Você já ouviu falar Hosana? O que significa Hosana, né? Às vezes algumas músicas na igreja se canta Hosana ao nome do Senhor. Sabe o que significa isso? A gente vai ver nesse estudo de hoje. Também vamos ver assuntos como o crente que não dá frutos. Será que esse crente vai para o céu? Vamos ver esses outros assuntos aqui nesse estudo de Mateus, capítulo 21. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative aí o sininho, todas as quartas-feiras temos um novo estudo aqui para abençoar sua vida. Vamos antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, esteja nos abençoando, Pai, nesse estudo, fala ao nosso coração e que o Senhor possa transformar as nossas vidas, Senhor Deus, através da Tua palavra a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos em Mateus capítulo 21 já. Iniciamos aí a última semana, os últimos dias de vida de Jesus, né? Mateus capítulo 21, a gente vai falar aí a sua entrada em Jerusalém. Jesus ele volta para Jerusalém. É interessante que dentro dos evangelhos, né, Mateus, ele aqui no capítulo 21 é quando já começa-se a falar os últimos dias de vida de Jesus, né? Jesus aí já está nos seus últimos dias de vida. Já no Evangelho de João, praticamente metade do Evangelho de João, desde lá do capítulo 12 até o final, já é a última semana de vida de Jesus. Desde quando Jesus ele ressuscita Lázaro, isso já ocorre já na última semana de vida de Jesus. Por isso que muitos que viram a crucificação de Jesus falaram, olha lá, ressuscitou a outros e não pode salvar a si mesmo, né? Porque Jesus fazia somente uma semana que Jesus tinha aí ressuscitado a Lázaro. Então aqui a gente começa a ver Jesus entrando em Jerusalém e já se preparando, né? A gente já viu na semana passada, em Mateus capítulo 20, que o próprio Jesus ele já tinha falado, olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser morto, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, né? E ele já tinha profetizado isso também. Então a gente vai entrar aqui em Mateus capítulo 21, Jesus, ele nos últimos dias de vida, né? Ele já sabia que ele ia ser morto, mas ainda assim ele vai até Jerusalém e ele não tinha medo de nada, né? Olha lá, vamos ler então, a gente vai começar lendo, vamos ler aí do versículo 1 e a gente vai aí até o versículo 13, olha o que diz. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Isso, vamos ver até aqui. Aqui a gente vê nessa primeira parte o que é chamado aí de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Tanto que na sua Bíblia, provavelmente, se você tem algumas Bíblias, elas têm os títulos lá. Aqui está dizendo que foi uma entrada triunfal, né? Hoje em dia, se a gente olhasse, né? Puxa vida, uma entrada triunfal montada numa jumenta, né? Coisas que não faria muito sentido, né? Se a gente pensasse numa entrada triunfal hoje, ou, né, talvez Jesus não viria nem no primeiro século, né? Ele viria, não sei, nos dias de hoje, né? Numa limusine blindada, né? Algo do tipo. Talvez em alguns anos mais para o futuro, se tivesse alguma entrada mais triunfal do que essa, ou chegando de helicóptero, né? Quando a gente pensa em triunfalismo, e isso é muito pregado dentro das igrejas, né? O triunfalismo do cristão
ele está muito associado a como o mundo vê o triunfalismo, né? Tanto que a teologia do triunfalismo é aquela teologia que diz que o crente ele é sempre vencedor, a gente sempre, né, estamos por cabeça e não por cauda, tudo com o crente tem que ser o melhor, né? Claro que Deus abençoa, claro que a gente olha de maneira geral, realmente os crentes são os mais abençoados nesse mundo, né? Os filhos de Deus, aqueles que são fiéis a Deus, realmente Deus ele abençoa de grande maneira. Mas o evangelho, o triunfalismo aos olhos de Deus não tem nada a ver com as riquezas desse mundo. E é exatamente isso que vai falar nesse capítulo 21, a respeito das riquezas desse mundo. O triunfalismo para Deus não são as riquezas desse mundo. É isso que a gente vai ver do primeiro versículo até o último versículo desse capítulo. É muito interessante como os temas eles se conectam, né, são totalmente conexos à entrada de Jesus e até o final desse capítulo, que parece que não tem muita conexão às histórias que Jesus conta. Ele vai terminar falando de duas parábolas dos trabalhadores que parece que não tem muita conexão, mas a conexão era justamente essa, que o triunfalismo diante de Deus, a vitória diante de Deus não está em eu aparentar as coisas desse mundo ou aparentar ter as riquezas desse mundo. Tanto que mesmo naquela época, se existiam os cavalos brancos, toda a pompa, né? Não era montado numa jumenta, num filho de jumentinha. Na verdade, o que a gente vê é que é justamente isso. O triunfo diante de Deus está em nós cumprirmos a palavra de Deus. O grande triunfo para os crentes, para aqueles que seguem a Jesus, não é eu ter o melhor do que essa terra pode nos dar, não é eu ter um carro zero, a melhor casa, os melhores móveis e imóveis, riquezas, não é nada disso. O triunfo para o Filho de Deus está em cumprir a palavra de Deus, em cumprir a vontade de Deus. Né? Por isso que Jesus, a gente vai ver que foi exatamente isso que Jesus fez. Né? Quando a gente olha Jesus, ele tendo essa entrada triunfal, por que ela é triunfal? Porque ele está, na verdade, cumprindo a palavra de Deus. Olha o que diz lá, Zacarias capítulo 9, versículos 8 e 9. Olha o que diz: eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre elas o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Né? E foi isso que aconteceu, né? Tanto que na entrada de Jerusalém vem Jesus em cima do jumentinho e até com a jumenta, para mostrar que né, o jumentinho junto com a jumenta, para mostrar que Jesus, na verdade, o triunfo para Jesus estava em cumprir a vontade de Deus. E, meus irmãos, como isso é uma lição preciosa para nós. Triunfo para nós é quando nós conseguimos cumprir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque existem riquezas tão maiores do que as riquezas que esse mundo pode dar. Não existe riquezas que esse mundo possa nos dar que se compara ao que está guardado para o crente nos céus. Não existe nada nesse mundo que recompensa nenhum, mesmo quando nós cumprimos a vontade de Deus e Deus nos recompensa nessa terra, isso não pode se comparar com a glória do porvir. Por isso que nós que nos achegamos até Deus precisamos reconhecer e ter fé de que o nosso tesouro está guardado, de que a nossa recompensa ela está guardada e não há recompensa nesse mundo, não há riquezas nesse mundo que se comparem à riqueza do que está guardado para os crentes em Cristo Jesus no porvir. Então isso é algo maravilhoso. E veja que Jesus ele cumpriu não apenas a segunda parte do que está aqui, do que nós estamos vendo em Zacarias capítulo 9, versículo 9, mas o versículo 8 também. Né? Veja lá que a gente leu que logo que Jesus, quando ele chegou, ele cumpriu essa parte do zelo contra. Veja aqui, eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la. É isso que Jesus ele vem falar. E é exatamente isso que ele faz. Né? No versículo 13 aqui a gente vê que Jesus ele fala, olha, a minha casa será chamada casa de oração. Né? E Jesus entra no templo, né? E aqui a gente vê aqui o zelo de Jesus pelo templo. Né? Jesus ele fala, olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Por isso que a gente vê aqui Jesus no versículo 12, quando ele entra no templo, expulsa dali todo mundo que estava comprando, vendendo, derrubou mesa. Né? Então a gente vê o zelo pela casa de Deus. Por que a gente vê isso, Jesus entrando com a jumenta e o zelo? Porque justamente pela profecia, porque o triunfo para Jesus é cumprir a palavra de Deus. Né? O que estava no coração dele era cumprir a vontade
de Deus, né? E Jesus, ele nos ensina isso. Uma grande e preciosa lição para nós nos dias de hoje. Nós que às vezes queremos triunfar nessa vida, queremos nos dar bem nessa vida, qual o melhor jeito da gente ter um sucesso? Né? Muitas pessoas perguntam, puxa, o que eu tenho que fazer para ter sucesso? E o maior sucesso que nós podemos ter na nossa vida não são arrecadar riquezas nesse mundo. Pelo contrário, é quando nós cumprimos a vontade de Deus e assim somos tidos como servos bons, servos fiéis diante de Deus, sabendo que o nosso tesouro maravilhoso está guardado para nós. Esse deve ser o nosso maior esforço, nos esforçarmos para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a palavra do Senhor. Era isso que Jesus fazia, foi isso que Jesus nos ensinou. Esse é o verdadeiro triunfo do cristão, esse é o verdadeiro triunfalismo aí diante de Deus, né? Vamos continuar aqui, veja lá do versículo 14, né? Jesus, quando logo que ele chega ao templo, a palavra de Deus diz, versículo 14, cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Veja aqui o que Jesus ele está falando, né? Vieram aí, diz a palavra de Deus aqui, que os principais sacerdotes e escribas, né, quando viram o que Jesus estava fazendo e que as crianças estavam gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados. Por que eles ficaram indignados, né? Primeiro, a gente precisa entender o que significa a palavra Hosana, né? O que significa aí essa palavra Hosana. A palavra Hosana, né? A gente tem muitas músicas, né? Hosana é o nome do Senhor, né? O que significa essa palavra Hosana? Essa palavra Hosana, ela aparece uma vez nos Salmos, no Salmo 118, né? Ela tem, eu vou colocar aqui, né, para vocês darem uma olhada, tem até a parte hebraica dela, né? Hosana é o nome aportuguesado, digamos assim, desse termo, né, que é Hoshiana, né? Então aqui a gente tem em hebraico, né? Deixa eu colocar o cursor aqui, né? Tá vendo aqui a gente tem hebraico é da direita para esquerda que se lê, né? Mas aqui a gente tem, né, Hoshiana, né? Hoshian significa salva-nos, né? Tanto que lembra que quando a gente estudou lá nos primeiros capítulos de Mateus, né? Quando Jesus ele recebeu o nome do anjo Gabriel, né? Ele falou, olha, você se colocará o nome nele de Jesus, Yeshua, porque ele Hoshia, né? Porque ele salvará o seu povo. Então Hoshia ou Hoshia, né, que é essa palavra aqui, significa salvação, salva-nos, né? Então é por isso que, ou seja, salva-nos agora, né? E isso está lá no Salmo 118, 25, nessa versão aqui não está a palavra agora, né? Está dizendo assim, ó salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Por que né, a gente vê aqui então Hoshiana, primeira coisa, Hoshiana, que é o original hebraico, né, e no português virou Hosana, significa isso, então, salva-nos agora, né, salva-nos agora, isso que significa a palavra Hosana. E por que os principais sacerdotes, né, os principais escribas ficaram bravos com Jesus? Porque o Salmo, e é o único lugar que aparece isso daí na Bíblia, diz assim, salva-nos Senhor. Ou seja, e esse Senhor aqui é Deus, né? Está se referindo ao nome de Deus. E eles diziam o seguinte, peraí, somente para Deus você pode dizer salva-nos. Você não pode dizer Hoshiana para outra pessoa, para um ser humano comum. Né? Por isso que a gente vai ver lá que eles ficaram bravos. Né? Eles falaram, escuta, vocês não estão dizendo aí que eles estão dizendo Hosana ao filho de Davi, e não estão dizendo Hoshiana ao filho de Davi, e não como o Salmo deveria dizer, Hoshiana o nome de Deus, né? Hoshiana ao nome de Deus, né? Que a gente chama como Jeová, né? Então, e eles ficaram bravos com Jesus, né? Que história é essa, Jesus, né? E aí é interessante que Jesus ele vai citar o mesmo salmista Davi. Ele vai falar, olha, você não sabe que está dito que das crianças tiraste o perfeito louvor,
né? Então, veja que o que eles estavam falando, olha, você não conhece muito bem o livro dos Salmos? Você não sabe que o Hoshiana é só para Deus que se pode pedir? E essas crianças estão gritando Hoshiana para o filho de Davi, para você? Né? Como se os escribas estivessem fazendo. Se você conhecesse os Salmos, e aí Jesus ele responde com outro salmo, ele diz assim, olha, se você conhecesse os Salmos, você saberia que das crianças suscitaste o perfeito louvor. Né? Isso que Jesus ele vai falar aqui, né? Da boca dos pequeninos e crianças, né? Tiraste aí o perfeito louvor. Né? Isso daqui a gente vê no Salmo capítulo 8, versículo 2, né? Um salmo também, que diz da boca, né? Aliás, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos pegar esse salmo aqui, olha lá, que está lá nos Salmos, capítulo 8, versículo 2, né? Olha lá, versículo 1, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois pusestes no céu a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador, né? Que coisa maravilhosa, né? Jesus aqui ele fala e deixou, né, para emudecer o inimigo, e deixou todo mundo mudo lá, né? E deixou realmente aqueles homens lá sem palavras, né? E é exatamente isso que a gente vai ver acontecendo aqui no texto seguinte, né? A gente leu aqui até o versículo 17, um pouquinho mais para frente a gente vai ver que Jesus vai deixar aqueles homens sem palavras, né? Veja lá que no Salmo 8, 2, Jesus diz que Deus ele emudeceria os inimigos, seus inimigos, né? E a gente vai ver aqui que Jesus ele vai deixar aí aqueles homens lá sem palavras, né? Então a gente vê aqui, né, Jesus, Deus, né, Jesus é aquele que é o nosso Salvador. Então quando a gente fala Hoshiana ou Hosana, né, quando a gente clama, a gente está dizendo, ó Senhor, salva-nos agora, né? E a salvação ela está em Jesus Cristo, né? Jesus ele está falando, né, com essa história, Jesus está falando, olha, a salvação é comigo mesmo, né? A salvação é comigo mesmo, foi para isso que eu vim ao mundo, e foi para isso que Jesus veio ao mundo, diz lá em João capítulo 3, né? João capítulo 3 diz que Jesus ele não veio para condenar, Jesus veio para salvar, né? Então por isso salva-nos, Senhor, salva-nos, Jesus. Jesus ele me salvou, Jesus ele pode salvar a sua vida. Eu não sei se você tem passado por uma situação complicada, você pode clamar Hoshiana, Senhor, salva-me agora, salva-nos agora, Senhor. Que coisa maravilhosa esse nosso Deus, meus queridos. Esse Deus que a gente pode clamar a esse Deus, a gente sabe que ele vai nos ouvir, que ele vai nos salvar, né? Mesmo Moisés, quando eu estive lendo, né, essa semana, Moisés ele diz lá no capítulo em Êxodo que ele fala, o Senhor tem se tornado a minha salvação. Eu descobri que o Senhor ele se tornou a minha salvação. Isso diz lá quando começaram a vir as pragas, quando Deus abre o mar vermelho, Moisés ele fala, o Senhor tem se tornado a minha salvação. E ele pode sim se tornar também a sua salvação. Basta você dizer, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, clamar pelo nome de Jesus, sabendo que Jesus ele é sim aí o nosso Salvador, um Salvador maravilhoso. Vamos continuar então, veja lá que versículo 18, né? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levanta-te e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Veja aqui que Jesus ele está aqui falando a respeito da figueira, né? E é interessante que assim Jesus ele esperava encontrar frutos naquela figueira, né? E aqui a gente vê uma analogia, né, de Jesus quando ele se achega, e a gente vai ver o porquê disso, né, a confirmação disso nas outras parábolas, tá? A gente vai ver isso daí, essa confirmação nas outras parábolas. Por isso aguarde um pouquinho, né? A gente tem um outro texto aqui, depois a gente volta aqui justamente nessa figueira, mas aqui a gente vê isso, né? Jesus ele indo até a figueira, não encontrando frutos, aí ele amaldiçoa aquela figueira, e aquela figueira ela se seca, né? Ela nunca mais nasce fruto dela, né? Então a gente vê aqui como é sério, né? E a analogia que existe isso com as nossas vidas, com aquele que se diz filho de Deus, com aquele que diz que deveria dar frutos, mas não dá fruto. A gente vai ver isso nas duas últimas parábolas desse capítulo. Mas aqui tem um parêntese,
né, que veja lá versículo 23, a gente vai ler do 23 ao 27, diz assim: Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas e quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhe direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse: então eu também não lhe digo com que autoridade faço essas coisas. Veja aqui que está o que eu tinha falado para vocês antes, lembra? Lá no Salmo capítulo 8, quando Jesus ele fala que, no mesmo versículo que diz que ele tira das crianças o perfeito louvor, está dizendo que ele iria emudecer os seus inimigos. E aqui Jesus ele está emudecendo os seus inimigos. Ele faz uma pergunta, eles ficaram quietos, não sei responder. Na verdade, eles sabiam, mas eles não quiseram responder. Emudeceu eles. E é exatamente isso que vai acontecer, né? Deus ele emudecendo os seus inimigos, Deus ele confundindo os seus inimigos, né? Então Jesus ele é alguém maravilhoso, ele não precisava, ele usava as suas palavras para emudecer o inimigo, não a força, né? E a gente sabe que não é pela força, mas pelo Espírito do Senhor que nós vencemos os nossos inimigos, vencemos aí a batalha. E aí daqui até o final a gente vai ver duas parábolas. Jesus continua o discurso para os escribas, para os principais sacerdotes, para os escribas, para os anciãos, né? E Jesus ele vai falar aqui no versículo 28, depois a gente vai ver um pouquinho aquilo que eu falei do fruto, né? Da importância de frutificar. Versículo 28, o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele disse: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Versículo 33. Escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, constituiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou aos seus servos, aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram a outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Olha aqui, né, a gente vai ver aqui Jesus falando justamente isso, né? Jesus ele vai falar aqui, ele vai falar sobre aquela figueira que não tinha frutos, né? A gente viu um pouquinho antes Jesus ele passando por aquela figueira, amaldiçoando ela, né? E ela, né? Por quê? Porque era tempo de frutos, era tempo dele frutificar, daquela figueira frutificar, e ela não deu frutos, ela não estava dando fruto, era uma figueira inútil, né? Por quê? Porque quem planta uma figueira quer colher os seus frutos, né? E é exatamente isso que Deus ele vai nos ensinar, né? A gente vê que Deus ele procura
por frutos. Né? Veja que olha aqui que Jesus ele fala: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ou seja, veja que Deus, e aqui a gente olha, né, essa parábola que é a parábola da vinha, que é bastante interessante, porque mostra que a vinha é a terra. Veja que Deus, né, que comparado com esse homem, o dono das terras, né, Deus que é o dono desse mundo, ele deixou o homem nesse mundo para que o homem cresça, se multiplique, que frutifique, né, e que esse fruto seja um fruto movido por Deus, que esse fruto permaneça. Né? E por que Deus ele fica bravo? Porque aqueles homens eles só querem aproveitar o mundo. Eles querem, na verdade, se apossar desse mundo. E o mundo não é deles. Né? Veja que esses homens que Deus deixou, né, que o dono das terras deixou, ele falou: olha, a terra é minha, vocês cuidem dela, depois eu vou vir cobrar os frutos. E aqui é uma analogia de Deus deixando a humanidade da terra, e ele quer os frutos, ele quer receber os frutos. Mas o que aqueles homens, os trabalhadores fazem? Não, a vinha é nossa. Né, eu quero me aproveitar das coisas dessa terra. Por isso que eu falei, lembra quando eu falei no começo desse vídeo, quando eu falei com relação ao triunfalismo? O triunfalismo diante de Deus não é quando a gente quer se apossar dessa vinha, quando a gente quer se apossar das coisas dessa terra, se apossar das coisas do mundo. Não, o triunfalismo para o Filho de Deus não é eu querer ter posses aqui nessa terra, pelo contrário, é eu frutificar. E aí a gente sabe o que é frutificar. Frutificar nada mais é do que cumprir a palavra de Deus. É quando nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos a voz de Deus. Isso é frutificar. É isso que Deus deseja. É isso que Deus deseja, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus, estar atentos a ouvir ao chamado, ouvir a voz de Deus e cumprir essa voz de Deus. Isso é dar frutos. Esse é o verdadeiro crente, aquele que ouve o bom pastor. Por isso que Jesus ele fala: as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu as conheço. Elas ouvem a minha voz, elas me reconhecem. Então, isso é dar frutos. E tem muitas pessoas que dizem que são filhas de Deus, que vão à igreja, que têm aí seu certificado de batismo, carteirinha de crente e dão dízimo, mas não conhecem a Deus, não dão frutos. Por quê? Porque não tem uma vida de querer frutificar, de querer obedecer a palavra de Deus. Pelo contrário, dentro do seu coração, o que elas querem é ter riquezas nesse mundo, é querer se apossar dessa vinha. Né? E quando chega o momento onde ela tem que se decidir entre ficar com a vinha e cumprir a palavra de Deus, ela sempre escolhe a vinha. Essa pessoa sempre escolhe as coisas do mundo, sempre escolhe querer ir atrás das riquezas, sempre no que diz respeito a cuidar da sua própria vida e ter as suas próprias riquezas, a pessoa escolhe sempre as riquezas e não escolhe o reino de Deus. Por isso que Jesus ele está dizendo o reino de Deus, né? O reino de Deus não são para essas pessoas, né? Jesus ele vai falar, né, que o reino de Deus, né, ele vai ser entregue a um povo que produza os frutos, né? Um povo que frutifique. Por isso que o verdadeiro crente ele frutifica. Não tem como alguém dizer que é crente e não frutificar. Por isso que Jesus ele fala pelos frutos que se conhece a árvore. Né? Se a pessoa frutifica verdadeiramente, se ela dá bom fruto, realmente ela é um filho, uma filha de Deus. Agora, se não tem dado fruto, se o que está dentro do nosso coração é apenas querer as coisas do mundo, querer essa vinha, querer tomar posse dessa vinha que não é nossa, esse mundo não é nosso, as coisas desse mundo não são nossas, nunca serão nossas. Né? Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. É isso que diz a palavra de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus. Essa vinha, essa terra é de Deus, não é nossa. Não adianta a gente querer trabalhar para conseguir as coisas dessa terra, porque ainda no final das contas pode estar na nossa conta bancária, pode estar registrado o nosso nome, mas ainda assim não é nosso, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que tem na terra é de Deus. Essa vinha é de Deus. A gente está aqui nessa terra apenas para trabalhar para o Senhor, para honrar o nome do Senhor, para dizer, Hoshiana, salva no Senhor. É para isso que nós fomos colocados nesse mundo, para brilhar o nome do Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido. Ele que é merecedor, Ele que é o dono da vinha, e Ele é o Senhor que um dia vai vir, que um dia virá. Né? E um dia Ele vai vir e Ele vai fazer com que cada um de nós prestemos conta como temos vivido. Né? Como temos vivido com aquilo que o Senhor tem nos colocado, com a parte que nos cabe nesse mundo, com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Né? Que possamos refletir, que possamos
verificar, será que temos verdadeiramente dado frutos para Deus, frutos de acordo com a palavra de Deus? Será que temos vivido uma vida digna de podermos sermos chamados filhos de Deus? Que assim possa ser nas nossas vidas, que assim possa ser na minha vida e na sua vida, em todos os dias que nós estivermos vivendo aqui neste mundo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, te pedimos perdão. Quantas vezes, Senhor Deus, queremos cuidar apenas dos nossos próprios interesses, queremos apenas nos apossar do que achamos que somos, das coisas que achamos que são nossas, quando na verdade a tua palavra diz que tudo é teu, Senhor Deus. Que possamos viver uma vida digna, Senhor Deus, uma vida que alegre ao Senhor, uma vida assim como o seu Filho Jesus nos ensinou, Senhor Deus. Que possamos viver conhecendo a tua palavra, obedecendo a tua palavra e agradando ao Senhor. E assim dando fruto, Senhor Deus, nesse mundo para que outros conheçam também o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Roxiana, salva-nos, Senhor. Que esse seja uma palavra de louvor, que essa seja uma palavra que esteja todos os dias agora no nosso vocabulário. E assim que Deus possa cada dia nos salvar, cada dia estar nos abençoando. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.